A cena ainda me arrepia quando lembro, o pedaço de carne voando pela mesa e caindo no chão sujo, como se fosse lixo. Tudo aconteceu num almoço de família na casa dos sogros, um daqueles encontros que deveriam ser de alegria, mas que se transformaram num pesadelo que marcou minha filha para sempre. Foi quando Ludmila, minha sogra, olhou para Anastácia com um ódio que gelou o sangue nas veias e cuspiu. Quer carne? Vá comer no orfanato. Minha filha, de apenas 8 anos, ficou paralisada, o pão escorregando de suas mãos trêmulas. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ela não entendia. E como entender? O que havia feito para merecer tamanho desdém? Os convidados, primos, tios, todos emudeceram, como se tivessem sido atingidos por um raio. Eu me levantei de um salto, o coração batendo tão forte que pensei que ia explodir. O que a senhora está fazendo, Ludmila? Gritei, correndo para abraçar minha filha. Ela nem sequer olhou para mim. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, respondeu com voz cortante. Cansei de ver essa menina sentada à minha mesa, como se fosse uma de nós. Anastácia era minha filha do primeiro casamento. Quando conheci Alexei, ela tinha apenas 5 anos, e ele a acolheu como se fosse sua desde o primeiro dia. Mas para Ludmila, ela sempre foi um estorvo, uma intrusa. Mesmo depois que Alexei oficialmente a adotou 2 anos antes, a sogra se recusava a reconhecê-la como neta. Seu neto verdadeiro, o Machim, de 4 anos, era o centro do seu mundo, o mundo do qual Anastácia estava deliberadamente excluída. Ela é só uma criança, implorei, apertando minha filha contra o peito. Que criança? Escarneceu Ludmila, os olhos faiscando de raiva. Uma estranha. Você a trouxe aqui só para reclamar pensão daquele seu ex-marido, não foi? Muito esperta, hein? Era absurdo. O pai biológico de Anastácia nunca pagou pensão, nunca sequer demonstrou interesse pela filha. Eu havia me casado com Alexei por amor, não por interesse, mas para Ludmila, qualquer desculpa servia para justificar seu ódio. Foi quando Alexei, que até então tentava acalmar um tio ao fundo da sala, finalmente percebeu o que estava acontecendo. Mãe, chega, interrompeu, mas ela nem sequer piscou. Não venha me dar ordens na minha própria casa. Não vou mais tolerar essa aproveitadora na minha família. Aproveitadora? A palavra soou como uma facada. O que você acabou de chamar a minha filha? Alexei empalideceu. Ou você acha que tem outro nome para uma criança que não é do seu sangue? Que você nem sabe se é realmente filha daquele homem, vociferou Ludmila sem nenhum pudor. Sua mãe a teve com outro, depois se jogou em você e arrastou a menina junto. Sangue estranho não pertence à nossa família. Anastácia não aguentou. Rompeu em prantos, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto repetia, desesperada, eu sou ruim, né, vovó? Eu sou ruim. Ludmila nem sequer a olhou. Ruim ou não, você é de fora. E de fora vai continuar. Alexei não hesitou. Nós vamos embora. Agora, anunciou pegando a mão da filha. Vão. E não voltem mais com essa coisa aqui, gritou Ludmila. Machim fica. Ele é meu neto de verdade. Nosso filho mais novo, que brincava com os primos, correu até nós, confuso. Mamãe, o que aconteceu? Por que a Nasha está chorando? Como explicar a uma criança de 4 anos que sua própria avó a exclui? Nada, meu amor. Só estamos indo embora mais cedo, menti, tentando manter a voz firme enquanto juntávamos nossas coisas. Ludmila não parava. E você, Alexei? Por que insiste nesse erro? Tem seu próprio filho. Por que desperdiçar tempo com essa estranha? Porque ela é minha filha, respondeu ele firme. Eu a adotei. É oficial. Ludmila deu uma risada amarga. Papel não muda sangue, meu filho. E sangue é o que importa. Alguns parentes tentaram intervir, dizendo que ela havia ido longe demais, mas Ludmila não cedeu. É a minha casa, minhas regras. Não quero estranhos na minha família. Saímos em silêncio, com Anastácia soluçando no banco de trás do carro. Machim, sem entender, tentava consolá-la. Nasha não chora, dizia, enxugando as lágrimas dela com suas mãozinhas. No caminho, Anastácia fez uma pergunta que partiu meu coração. Mãe, o que é orfanato? Respirei fundo antes de responder. É um lugar onde vivem crianças que não têm família. Ela olhou para mim, assustada. Mas eu tenho família, né? Claro que tem, meu amor. Tenho o papai Alexei, que te ama mais do que tudo. Mas por que a vovó Ludmila falou isso? Alexei parou o carro e se virou para ela. Nasha, a vovó Ludmila disse coisas muito feias hoje. Ela estava errada. Você é minha filha e ninguém, nenhum adulto, tem o direito de falar com você desse jeito. Mas ela é sua mãe, Anastácia murmurou. Sim, é. Mas isso não dá a ela o direito de machucar quem eu amo. Naquela noite, Anastácia não conseguia dormir. Por que a vovó não gosta de mim? Perguntava entre soluços. Por que eu não sou dela?
Como explicar a uma criança que o ódio às vezes não tem lógica? Escute, minha filha, família não é só sobre sangue. Família é sobre amor, é sobre quem está do seu lado quando você precisa. O papai Alexei te escolheu. Ele quis ser seu pai. E isso te faz parte dessa família tanto quanto qualquer um. Mas a vovó não me escolheu. Não, ela não escolheu. E isso diz muito mais sobre ela do que sobre você. No dia seguinte, Ludmila ligou para Alexei, exigindo desculpas. Como você ousa sair da minha casa sem se despedir? Berrou pelo telefone. Mãe, você humilhou uma criança de 8 anos. Ele retrucou. E daí? É uma estranha. Que aprenda seu lugar. Qual lugar, mãe? Anastácia é minha filha. Nos papéis e no coração. No papel, sim. Mas no sangue, nunca. E sangue não se nega. Alexei não recuou. Se você não mudar sua atitude, não nos verá mais. Ah, é? Agora você chantageia a própria mãe? Não é chantagem. É proteger minha família. Ludmila desligou com um clique seco. Uma hora depois, ligou de volta, ameaçando deserdá-lo se não se livrasse daquele fardo. Ele desligou o telefone e nunca mais olhou para trás. 6 meses se passaram. Ludmila tentou algumas vezes fazer as pazes, mas sempre com condições. Traga o machim, mas deixe aquela em casa. Alexei recusou todas. Anastácia, pouco a pouco, superou o trauma, embora tenha ficado mais reservada. Mas uma coisa se fortaleceu, o vínculo dela com Alexei. Ela soube desde aquele dia que tinha um pai disposto a enfrentar o mundo por ela, até mesmo a própria mãe dele. Aquele pedaço de carne jogado no chão sujo se tornou um símbolo para nós. Um lembrete de que a crueldade de uma pessoa não pode destruir o amor verdadeiro. Às vezes, somos obrigados a escolher entre lealdade cega e justiça. Alexei fez sua escolha, e por isso nunca o admirei tanto.